Muito boa tarde, pesados colegas. Vamos então entrar no direto do 4 de junho. E começo por vos apresentar um plano que foi hoje publicado no Diário da República, homologado pela Ministra da Saúde, acerca de um regulamento do ACES Dão Lafões. A propósito destes regulamentos internos, convém dizer que eles são limitados àquilo que a lei prescreve. Portanto, este regulamento interno, no que diz respeito aos horários dos enfermeiros, fica assente e aceite que os fazedores dos horários dos enfermeiros não têm competências ilimitadas como julgam, em muitos casos, que é o caso ali do tal do SICA, o senhor Valente Zacarias, tem a barriga cheia de ar e então diz aos enfermeiros que ele faz, pode fazer, não pode. Só pode fazer porque os enfermeiros não usam a máxima do Tino de Rãs. O Tino de Rãs diz: se o meu chefe der uma ordem e eu não a cumprir, o meu chefe não manda nada. É óbvio. É uma sabedoria popular do Tino de Rãs. Ora, se os enfermeiros consentem nestas palarmices, nestas aleivosias, que estes Zacarias botam pela boca fora, é evidente que a culpa não é do Zacarias, a culpa dos enfermeiros que se intimidam com o que ele diz e obedecem àquilo que ele propõe. Ele não tem competências, nem ele nem a ministra, também nota, porque este regulamento de duração e organização do trabalho do agrupamento do Centro de Saúde de Dom Lafões não é ilimitado. No que diz respeito aos horários, por exemplo, e é por isso que eu falo nele, nem a senhora Ministra tem competências para homologar isso, porque os nossos horários estão escritos num decreto-lei, que é o 437/91, de 8 de novembro, artigo 56. Se estão escritos nesse artigo 56, os horários de trabalho, só o Conselho de Ministros tem competência para os alterar. Os outros têm a obrigação de cumprir legalmente aquilo que lá está escrito. Os regulamentos, como este e outros, é bom que entendam, e se não entendem, sofrem as consequências. Quando não entendem, perguntam. Os regulamentos, mesmo homologados pela Ministra da Saúde ou por quem quer que seja, tomem nota, só são válidos naquilo que está suportado, escrito, determinado nos diplomas legais que suportam estes regulamentos. Naquilo em que eles possam eventualmente ultrapassar o que está na lei, eles são nulos e de nenhum efeito e, portanto, não têm obrigatoriedade de cumprimento. Há aqui algumas curiosidades, por exemplo, como dar tempo para a deslocação de uma extensão para outra. Isto não dá para rir, porque são coisas sérias, mas dá para pensar, refletir o pormenor. Parece uma coisa assim muito estúpida, mas não é. Não se esqueçam que lá para as bandas de Lisboa há uma diretora de ACES que põe uma enfermeira em 2 extensões e não lhe dá possibilidades dela se deslocar de uma para a outra. O local de trabalho são 2. Isto não lembra ao diabo. Isto é mesmo abusar da boa vontade e da disponibilidade dos enfermeiros. É um abuso. Porque, efetivamente, ela não faz isso para ela, essa diretora executiva. Ela, se quiser
E quando vai visitar essas extensões, se é que vai ou manda, tem transporte para fazer essa deslocação. 15 km não são 1500 metros. São 15 km e a deslocação implica despesa que não está coberta no orçamento ou no vencimento de cada enfermeiro. Atenção a isso. E, portanto, os cuidados primários estão, de facto, a abusar nestas matérias e nós vamos ter que atuar e vamos atuando. Bom, é claro que, felizmente, temos os nossos colegas do CEP a apoiarem aquilo que a gente faz internamente. Como sabem, a nossa especialidade não é bem o espetáculo de rua, nós trabalhamos normalmente os processos internamente nas instituições. Hoje houve ali uma manifa junto do Santo António e nós agradecemos essa ajuda porque efetivamente há que ter em consideração muitos dos abusos que estão a ser praticados naquela instituição, muitos deles, infelizmente por sócios que não são nossos, porque se fossem nossos nós já teríamos atuado diretamente sobre eles para lhes aconselhar um comportamento decente, legal e de acordo com as circunstâncias, mas infelizmente não sabemos de onde é que lhes vem aquela aerofagia que têm e aquela barriga cheia de bulto e de ar, não sabemos, portanto, esses barrigudos tipo este tal da telenovela do Sica, que vai ter um lindo enterro, tomem nota, e tomem nota nas vossas agendas e contem quantos são hoje, 4 de junho de 2020, porque nós não brincamos com coisas sérias, e esse senhor julga que tem mais poderes que realmente tem, por ter uma supervisora que é irmã da diretora e tudo família, não é? Nós louvamos e apoiamos as famílias, mas não é para abusarem, não é para fazerem dos outros escravos, porque vão ter que cumprir os regulamentos internos e externos e legais, porque não tenham dúvidas que estes documentos produzem efeitos, mas têm que ter suportes legais e nós atuamos de acordo com a lei. Se não estamos de acordo com a lei, trabalhamos para efetivamente corrigir essa lei. Portanto, este tal documento vem hoje com o número de deliberação 628/2020 e está publicado no Diário da República. Essa publicação no Diário da República tem a ver com este regulamento que nós lembramos aos enfermeiros que o devem ler. Não só os de Dão Lafões, são os de outros ACES, porque estas coisas pegam-se e nós precisamos de estar avisados e de trocar esses avisos convosco para sabermos como é que se deve gerir a coisa. E a coisa pública, ou seja, a res pública ou a república. Portanto, estamos a falar de acordo com a lei que vai sendo publicada e que vos diz respeito. Depois não se queixem, se não nos avisarem destas coisas, que eventualmente, ao serem publicadas, as pessoas referem-se ao regulamento julgando que têm poderes que não têm, porque os regulamentos, repito, as vezes que forem necessárias, estes regulamentos obedecem à lei, ou seja, no que nos diz respeito e que está a ser abusado permanentemente é efetivamente o horário de trabalho, e o horário de trabalho não tem manobras ilimitadas. Tem o Decreto-Lei 437 e tem uma circular que tem o número 18/92 de agosto, circular essa que delimita os fracionamentos que podem ser feitos no horário de trabalho. Como sabem, o horário de trabalho tem 5 turnos por semana
Os turnos podem e devem ser de 7 horas, mas podem não ser de 7 horas. E temos tido casos que as pessoas julgam que os enfermeiros dão-lhes 2 horas de intervalo, fecham as instalações das extensões onde estão a trabalhar e depois, não senhor, é ilegal fechar as instalações porque qualquer instalação dos cuidados primários está aberta entre as 8 da manhã e as 20. Se tem serviço até às 20, tem. Se não tem, acaba quando acabar. Os enfermeiros trabalham em jornada contínua, que é isso que diz o nosso Decreto-Lei 437 no que diz respeito a horários. A jornada é contínua, não tem que estar a interromper, até porque se não querem que os enfermeiros na hora do almoço atendam pessoas que, aliás, aproveitam muitas vezes a introdução do seu próprio trabalho para se dirigirem às instalações dos centros de saúde para fazerem, de facto, aí os seus tratamentos com os enfermeiros. Normalmente, condicionam isto aos administrativos ou aos médicos, os enfermeiros que são a base deste trabalho dos centros de saúde, normalmente não são ouvidos, nem vistos, nem achados, condicionam isto ao pessoal administrativo e aos médicos, sobretudo aos médicos. Nós não vamos nessa. O nosso horário é jornada contínua, ponto final. Estava há pouco aqui. Não era pergunta de... Não. Continuando. Diz aqui o nosso informador. A novela do SIC tem um novo capítulo. O nosso herói da novela, o tal plenipotenciário Zacarias, o Zacarias Oias, que até tem o nome de Valente Zacarias, e esse Valente Zacarias manda um horário no Pascoal, ou Ciscoal, como normalmente lhe dizem, e esquece que o horário no Ciscoal não é lei. O Ciscoal é um método para elaborar as escalas, mas não faz lei. E então esse Zacarias Valente acontece que manda um horário para os enfermeiros por Ciscoal e manda outro por e-mail. Ora, isto não é, digamos que, muito correto. E não é muito correto porque ele tem que fixar os horários no princípio do mês, ou antes do princípio do mês, como a lei diz, no quadro de avisos e não lhe pode mexer mais. Ao contrário do que ele pensa, só mexe, porque os enfermeiros autorizam e não se queixam, porque se queixarem, ele vai ter que repor aquilo que alterou. E é bom que lhe digam isto. Se ele não nos ouve, se não nos segue, é bom que lhe digam isto, porque é isso que a lei diz. E, por muito barrigudo que seja, e por muito ar que tenha na barriga, ele não consegue ter competências para alterar a lei. Ponto final. Claro está que não podem acrescentar horas por dia, nem horas por semana. Só há uma forma legal de acrescentarem horas aos enfermeiros. E vamos dizer qual é. É que está no artigo 55 do Decreto-Lei 437/91. Como sabem, continuam em vigor os artigos 43 a 57. O 43 ao 53 dizem respeito à avaliação do desempenho, que continua a ser essa, é legal, não é dos pontos, é essa. E o 55 fala do... Já agora o 54 fala dos vários formatos de horários e o 55 fala do horário acrescido. O horário acrescido é a única via legal para imporem mais horas aos enfermeiros. E é voluntário. As pessoas que aderem ao horário acrescido podem aderir voluntariamente. Eles sabem o que é isto, porque para eles, esses gestores que temos, eles mantêm, em muitos casos, o horário acrescido para eles.
mas aos colegas cortam-no. Bom, Anabela, com o plano de emergência, o nosso plano de férias foi enviado no dia 14 de maio, embora os recursos humanos o tivessem pedido até dia 22. 22 de quê? Portanto, o plano foi enviado no dia 14. Embora os recursos humanos o tivessem pedido até dia 22 de maio, com certeza. Até ontem nada nos tinha sido dito e só ontem veio o e-mail a recusar férias. Não está já um pouco fora de prazo? Não deverá ou não deveria já estar considerado aprovado? Não, cara colega, é isso, muito bem. O que nós temos a dizer é o seguinte, é que não podem alterar-lhes ou recusar-lhes o gozo de férias, porque, se bem entendida a sua correspondência, são 4 as enfermeiras que estão com baixa, são 3 as que estão ao serviço, das 3 uma tem horário de amamentação. Portanto, 3 enfermeiras, uma com horário limitado, a fazerem o trabalho de 7, não é legal, não é possível. Quem mandou e quem está a mandar a alteração do plano de férias está a violar o vosso direito a férias. Teoricamente, as férias deviam estar autorizadas e afixadas e planeadas e legalizadas até 15 de maio. Havia-se dia o despacho da senhora Ministra da Saúde. Portanto, têm que gozar férias. O gozo de férias, se forem meses baixos, digamos entre abril e depois de outubro, é de opção individual de cada enfermeiro. Se a instituição quiser e pode fazê-lo, impor o gozo das férias, tem que o fazer nos meses de maio a outubro inclusive. Portanto, nesses meses altos, têm que vos determinar quando é que vão gozar as férias. É evidente que é uma má política estar a sacrificar os enfermeiros com proibição de gozar as férias, esquecendo-se que os enfermeiros também têm as suas famílias, também têm os seus direitos, e o direito às férias é um deles, que aliás foi legitimado e lembrado pela senhora Ministra da Saúde em 15 de maio. Infelizmente, o último dia em que as instituições deviam ter o plano de férias aprovado e afixado, para se ler, foi o dia 15 de maio em que a senhora Ministra mandou o despacho cá para fora. Já ela se atrasou. Porquê? Porque acabou o estado de emergência em 2 de maio. Ao acabar o estado de emergência, o direito a férias, o plano de férias, que em anos normais deve estar publicado dia 15 de abril, com 10 dias de tolerância, dá 26 ou 27 ou 28, este ano, por causa da tal emergência, esse prazo máximo passou para 15 de maio. Os tais 10 dias de tolerância. Ora, em 15 de maio, cara Anabela, a pessoa que lhe está a dar a ordem tinha que ter aprovado o plano de férias. E diga-nos o que é que ela vai aprovar. Já agora, lembro que hoje foi publicado um despacho que tem o número 6067, 6067 de 20, portanto, de 2020,
E esse despacho que foi publicado no Diário da República é a senhora Ministra que diz: delega-nos dirigentes máximos de entidades do Ministério da Saúde os poderes necessários para a celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo pelo período de 4 meses. É o que essa senhora ou senhor que está a dirigir esse ACES tem que fazer: é contratar pessoas para substituir as 4 que estão de baixa. E é assim que tem que fazer, porque é desumano, é bárbaro, é estúpido, que é o termo, terem estas possibilidades e não recorrerem a elas. Notem que esta competência de contratar pessoas para esta situação de crise, de pandemias e companhia limitada, já está aprovada pelo Governo há muito tempo. Os enfermeiros deixam-se abusar porque andam sacrificados, como é o vosso caso, que é espantoso, como é que 3 enfermeiras fazem o trabalho de 7, ainda por cima uma com horário de amamentação. Isto é bárbaro, isto é inadmissível. E, portanto, nós seguimos com atenção isto. Faz favor, ouvida esta nossa prelação, diga-nos o que é que está para além de, porque você diz aqui que ela que indeferiu, não pode indeferir. Ela, dia 15 de maio, tinha que ter aprovado o plano. E se diz que não tem direito a férias, que o escreva. E, portanto, essa escrita, nós queremos-la o mais depressa possível, que é para podermos ajudar e exigir que vos seja marcado o plano de férias, que já devia estar aprovado no dia 15, repito, dia 15 de maio. Anabela Faria, se não estão fixadas até 15 de maio, porque não nos deixaram enviar. Isso não é deixar enviar, Anabela. Vocês enviam e pedem o recibo de que enviaram. E se o recibo não vem por via mail, levam isto escrito, entregam na secretaria e pedem o reconhecimento de que recebi o original. E depois a gente trata do resto, certo? Porque isso não é legal, aquilo que estão a fazer não é legal. E também não é legal esta teoria de terem 3 pessoas, ou 2,5, a tratar o trabalho de 7. É evidente que tem que ter dificuldades. Portanto, essa senhora ou esse senhor que estão a dirigir no Executivo esse ACES só tem que fazer uma coisa: é contratar pessoas para não só substituir os que estão com baixa, como e também para vos assegurar o direito às férias. Certo? Este é o caminho correto. Por favor, ajude-nos junto da diretora executiva sobre este assunto, pois estamos em exaustão. Exatamente. E é à senhora diretora que a gente vai mandar este despacho a dizer que ela tem competências, quem diz, ela diz, a Administração Regional de Saúde tem competências para contratar enfermeiros, que os contratem, porque não tem o direito de estar a abusar dos enfermeiros dessa maneira e, portanto, tem que o fazer. Portanto, conte com a nossa ajuda nesse aspecto e tem direito às férias. E vamos fazê-lo já amanhã, ou ainda hoje, talvez. Eugénia Trigueiros Parente, o artigo do incentivo à periferia foi revogado? Não, porque nunca foi atribuído. Isso era uma coisa que estavam a fazer para médicos, não é para enfermeiros. Enfermeiros não têm acesso a isso, isso é para médicos e para outros. Os enfermeiros e os professores não têm direito a isso. Os médicos é que andavam a fazer, como não são contas do nosso rosário, não lhe posso responder já, sim, sopas, não, ou é. Vou tentar saber em pormenor, mas incentivos de fixação à periferia é uma coisa que os enfermeiros não têm. O nosso colega
Filipe pergunta que lhe foi recusada o gozo de uma dispensa sindical no dia 16 de Abril e, portanto, por causa do horário especial. Os horários são todos especiais, caro Filipe, e se for recusado, o uso disso é abusivo e é ilegal, porque as dispensas sindicais são créditos de horas de que os delegados e os dirigentes sindicais dispõem e que só estão sujeitos a uma única diligência, que é o sindicato informar quando o seu delegado sindical deve usar ou usar o crédito dessas horas. E foi o que fizemos. Portanto, o Conselho de Administração agiu mal ao impedir o gozo dessas horas. Estivessem lá de quarentena, de quinzena, de espelho, de contra-espelho, isso não nos interessa, porque todos os horários são horários. E, portanto, seja qual for a natureza do horário, o sindicato só tem a que dizer que, avisar, uma lei manda, que naquele dia o seu delegado sindical ou o seu dirigente sindical vai gozar, vai usar, que não é gozar, é usar o crédito a que tem direito. Portanto, foi mal, não tem o direito de fazer isso e o que tem que fazer agora é, não lhe deram isso no dia 23 de Abril, tem que lhe dar hoje, amanhã, quando entender que pode fazer o serviço que ia fazer nesse dia, fazê-lo agora. E, portanto, nós solicite-nos qual é o dia em que está mais disponível para a gente lhe mandar a repetição, porque não pode ficar. E já agora lembro-lhe, e lembro aos outros que nos estão a ouvir, que estes créditos de horas são anuais, não são mensais nem são totais. Tem uma limitação mensal, mas a aferição é feita anualmente. Mais o herói da novela Sica, não confundir, senão ainda confundem com os outros da televisão, não, é o herói da telenovela Sica. Deixem-no por nossa conta que ele está bem entregue. E nós vamos tomar conta dele com carinho especial, porque é destes fanfarrões que nós gostamos de educar ou reeducar, mas neste caso deve ser educar, que ele nunca teve, com certeza, quem o ensinasse a chefiar serviços. E pensa que as enfermeiras que estão sob a sua ordem, que são escravas, que são objetos com os quais pode fazer o que quer, não pode. Se tivesse a mínima noção, e idiotas desses nós temos muitos, não se pode gabar de ser caso único. Se tivesse a mínima noção do que é administrar um serviço, é por isso que eles usam o termo gestor, que é a conquilha do Sr. Nelson Guerra e o Chief Nursing Officer, que também são tão sábios que nem sequer sabem o que é que quer dizer officer em inglês. Pensam que fazem lembrar aquela macaca dos filmes que ficava toda contente quando lhe vestiam e punham assim uma touquinha e não sei quê. Também temos disso. Pensam que têm uma grande coisa e não têm, porque nem sequer sabem dignificar. E então o gestor, voltamos ao gestor, que é isso que nos interessa, esse gestor foge à palavra administrador. Porque administrador não é o que se senta em cima da pirâmide a olhar cá para baixo e a pensar e a ver se está tudo bem no seu reinado. Não. O administrador é aquele que serve para, ou seja, é o que suporta sobre os seus ombros a responsabilidade do serviço que está a administrar. É o que acontece com o ministro, com os ministros. São administradores que estão a administrar de baixo, não é de cima. Suportam sobre os seus ombros, sobre a sua capacidade resolutiva,
a solução dos problemas que o serviço que administram, para o qual estão a servir, são eles que servem, não são os outros. E, portanto, quando fogem ao termo administrar, pensam que se esquivam da responsabilidade que sobre eles impende. E se este senhor nunca teve assim uns aconselhamentos administrativos de administração, nós podemos dar uma ajudinha porque no tempo em que nascemos era obrigatório para ir para estas FIAs ter noções muito aperfeiçoadas da administração, que era para não dizermos as alarvices que ele tem dito, nem para as praticarmos. E qualquer enfermeiro que está a chefiar uma unidade, se não souber que tem que criar condições onde os seus subordinados se sintam bem, se sintam realizados, se sintam úteis, vai ter que aprender. Não é por compressão, não é por pressão, não é por deleite, é por obrigação. Mas a obrigação é de quem está a administrar. E fique a saber também que essa é a razão pela qual o Servipera de nós adotarmos o termo administração e não o de gestão. A gestão não é nada. A gestão é uma reivindicação entre bancários e administradores bancários e comunistas, porque eles é que não gostam do termo administração, que implantaram o de gestão. Infelizmente, isso vigorou. Hoje toda a gente fala em gestão, até há gestores, não há administradores. Lembram-se que os enfermeiros passaram a ser gestores, mas atenção, nós não retiramos, apesar de gestores, as responsabilidades da administração. Bom, não há assim mais nada por aqui hoje. Foi um prazer estar convosco. Esperamos ter sido úteis. Amanhã cá estaremos a esta mesma hora. Muito boa tarde para todos.